Ninguém pediu, mas estamos voltando. Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Zeca. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Patrulha da TV. Dessa vez você acertei aí, que maravilha. E eu faço uma pergunta pra você que tá aí, da casa, do trabalho, onde você estiver vendo esse vídeo. O que aconteceria se juntasse a história conhecida da Cinderela com uma das peças de teatro / filmes mais conhecidos do século XX numa mesma obra, como A Noviça Rebelde? Assim que está a história de uma novela que é muito conhecida em alguns países da América Latina, inclusive aqui no Brasil, que você conhece por um nome, na verdade originalmente é em outro. Hoje a gente vai falar de Floricienta, mas que você também conheça como Floribela. Antes de contar a história de toda a saga da obra, desde a sua primeira versão lá na Argentina até a versão mais conhecida aqui no Brasil e também de outra versão dessa mesma obra no mundo. Mas lembrando, se você é novo aqui no canal, vai deixando o seu like e se inscrevendo, porque lembrando que sempre que eu tiver um tempinho a gente tá postando vídeo no canal. Na semana passada, devido a alguns problemas de trabalho, não saiu vídeo novo. Se der tudo certo nessa semana, vamos... Pra repor essa questão do vídeo não ter saído na semana passada, a gente vai tentar fazer um vídeo novo com outro tema variado, ou talvez até com uma live comentando sobre coisas desse mês. Mas lembrando, ainda não é nada confirmado. Se der tudo certo, nos próximos dias eu faço até um shorts gravando sobre o que vai ter nessa semana aqui no canal. Até eu acho que eu talvez use mais a ferramenta dos shorts para comunicar algumas informações sobre o canal. Mas lembrando, se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, que em breve teremos novas novidades por aqui também, beleza? Então fechado, vamos começar para o vídeo do canal. Floricienta começou na Argentina no ano de 2004. A novela foi produzida originalmente pela Cris Morena Group, em parceria com a produtora RGB, e foi exibida originalmente no canal 13 da Argentina, nesse mesmo ano de 2004 até o ano de 2005. Em seguida, a novela foi exibida no Disney Channel na Argentina e em 2012 ela foi exibida na Telef, onde geralmente as obras da Cris Morena Group é exibida, como por exemplo Rebelde Way e Chiquititas. Mas primeiramente, começando a contar o contexto da história, a gente vai começar a contar desde o início que aconteceu, tanto da versão argentina, depois para as versões que aconteceram em outros países. Lembrando, além da Argentina e também da versão brasileira, que a gente também vai focar também nesse vídeo, tivemos versões próprias da novela no Chile, na Colômbia, no México e em Portugal. Lembrando que as versões do México e de Portugal e do Chile e da Colômbia a gente não vai ficar tanto, a gente vai ficar apenas uma rodinha de rodapé. A versão mexicana nem vale a pena porque é um esporte totalmente diferente, né, gente? Que a novela nem se chama Floribela nem Floricienta, que tem nada a ver. Mas a gente vai contar, tipo, mais tarde, o spin-off. Mas a gente vai focar principalmente na versão original argentina e na versão brasileira, que foi produzida também pela RGB, só que foi exibida na Band. Mas isso a gente vai focar mais tarde. A história começa quando a Florência, na versão argentina, que é interpretada pela Florência Bertotti, e a Maria Flor, que é interpretada aqui no Brasil pela Juliana Silveira, é uma garota órfã, não especificamente, pois a mãe dela já é falecida, o pai viaja, só que até agora o pai nunca mais voltou. Ela sobrevive trabalhando com verdura, é uma verdureira, e dedica o tempo livre dela tocando na banda. Primeiramente, a banda já tinha um vocalista, só que como que a vocalista da banda acabou saindo, a Flor entrou no lugar. E isso que acontece, que acaba acontecendo do Nicolas, lembrando que a gente tá focando na versão argentina, acaba encontrando junto com a Maia, organizando uma festa em cima da mansão, em evento de situação. Acaba acontecendo uma festa por lá na mansão dos Fritzenwalder, né? Fritzenwalder. Se os teus personagens da novela têm dificuldade pra pronunciar o nome do sobrenome da família, quem sou eu pra tentar pronunciar também, né? Vamos continuar. É nessa festa onde que o vice da Florência olhar para o sempre da família Fritzenwalder, a família Freezer. Ai que beleza. Eu amo quando você fica trocando os trocadilhos, chamando o sobrenome de seu Fritzenwalder de Sr. Freezer. Muito bom. A verdade, seu Freezer. Continuando. Aí que entra o Frederico na história. O Fred, que é Federico na versão argentina, Federico
muda a pronúncia, que nem o Kiko, né, em Chaves, que na verdade em português fica Frederico, mas em espanhol fica Federico. Vou mudar aqui, percebe embaixo, né? Federico, é escrito em espanhol e a pronúncia é Federico, enquanto em português é Frederico. Então, focando, o Frederico, ou melhor, o Fred, que é o irmão mais velho da família Fritz-Selvado, da família dos Freezer, acaba voltando da Alemanha devido a esses problemas que os irmãos dele vão causando na casa. Ele volta para a Argentina, nesse caso na versão brasileira, acaba voltando para o Brasil. E acaba acontecendo esbarrar nessa festa. E aí, nessa festa, ele acaba conhecendo a Flor, tanto na versão argentina como na versão brasileira. Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque vai chegar num certo momento em que muda-se parte do roteiro da versão brasileira comparando com a versão argentina. E uma observação, já que a gente comentou das diferenças das atrizes que fazem a Flor na versão argentina e na versão brasileira. Na versão brasileira, quem faz o Fred é o Roger Golbet, que já trabalhou na Record e fez outras novelas. Enquanto na versão argentina, quem faz o Fred, ou melhor, o Fede, sim, a pronúncia espanhol é Fede, não é de referência fedida, é Fede mesmo, F-E-D-E, Fede. Então, quem faz o Fede na versão argentina, versão original, é o Juan Gil Bernardo. Perdão. É o Juan Gil. Pera aí, vamos. Eu tô me confundindo já, calma aí. Juan Gil Navarro. Juan Gil Navarro. Não sei se é assim pronuncia, mas se você é um pouco mais noveleiro, você deve conhecer esse ator de algum lugar. Porque ele também fez um personagem de uma outra série argentina chamada La Lola. Se você está lá entre meados de 2007 e 2008 e você assistiu a programação do SBT, possivelmente você conhece esse ator por ter feito um personagem em La Lola. Só vou deixar aqui registrado na edição qual que é o personagem específico, mas ele já fez na Lola também. Zeca do Futuro passando para avisar, esse cara por favor aqui, que sobre essa questão do personagem da Lola, opa, até caiu, que o Anjo Navarro fez, eu não posso falar. Não posso. Se eu falar, vou estar dando spoiler da obra. Sim, eu não posso falar porque você está dando spoiler da obra. Mas, primeiramente, assista na Lola, pesquisa a obra, aí vocês vão saber que personagem que ele fez na novela. Animal! Burrão! Bem, tirando essa observação de lado, aí que vai começar a brincadeira, né? Que tem 5 irmãos da família Fritz-Walder, que a gente falou que é a Maia, e o Nicolas, que é equivalente a Maria e o Betinho na versão brasileira, se não me engano. É porque alguns personagens da versão argentina para a versão brasileira acabaram mudando de nome, como o próprio caso da Florência, né, que na versão brasileira é Maria Flor. Aí que vai começar a brincadeira. Na versão argentina, a vilã, entre aspas, que é a Malala, que é a mãe da Delfina, que é o mesmo nome da versão brasileira da Delfina, na versão argentina, na versão brasileira. Na Argentina é a Malala, no Brasil o equivalente é a Malva, que é interpretada pela Suzy Rego. Já no Brasil, a Titina continuou com o mesmo nome, mudou o ator, mudou as atrizes, logicamente, né? Um personagem ou outro mudou de nome, né? Efeito de situação. Não vou especificar todos também, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas teve essa alteração, tanto no nome de personagem, como em parte do roteiro, que a gente vai focar nessa parte agora do que mudou no roteiro. A parte que principalmente muda do roteiro, lembrando, alerta de spoilers, se você não viu nem Floricenta nem Floribela, e se você quer ver, pule essa parte, pelo amor de Deus, porque a partir de agora vai ter spoiler, gente, vai ter spoiler, então considere-se avisados. Tirando um aviso, vamos falar assim. O que acontece na versão argentina como na versão brasileira, o Fred morre! Sim! O principal protagonista, que é o par romântico da Flor, morre! Sim! E aí que acontece a diferença? É a forma de como que o Fred morre nas duas versões. Na versão brasileira, o avião em que o Fred estava acaba caindo e na queda o Fred acaba morrendo. Já na versão original argentina é um pouquinho mais dark, porque o Frederico simplesmente
ele tenta salvar o Conde Máximo, o Max, que inclusive tem na versão brasileira, mas não tem tanto destaque como tem na versão argentina. Ele tenta salvar o Conde Máximo de um acidente de carro, só que ele acaba sendo atropelado e quando ele é atropelado ele acaba morrendo. Mas a questão do que ter matado o principal personagem da obra, ele era um protagonista, tipo, por que você vai matar um protagonista, cara? Roda-se muitos rumores sobre isso. Reza a lenda que teve um conflito entre a Cris Morena e o Juan Gil Navarro. Eu sempre confundo o sobrenome do cara. É o Juan Gil Navarro, que estava fazendo o Fred na versão argentina. Teve algum conflito entre os dois. Daí, por causa dessas brincadeiras que aconteceu, simplesmente a Cris Morena foi lá e matou o personagem. Daí que foi introduzido o Conde Máximo na história, que virou praticamente um novo par romântico da forma. Não tem tanto assim como que pegou na versão argentina e na versão brasileira, até que na versão brasileira é feita pelo Mário Frias, né? Não que o cara seja um ótimo ator. Ele quebra um galho, mas só que... E uma porta, sabe? Dá pra tancar, mas... Minha nossa, 14 anos na porra, mas dá pra tancar. Mas, enfim... Essa é a principal diferença que tem na questão da mudança de história, do rumo da história. Só que aí tem uma diferença. Enquanto na versão brasileira, na Argentina, a versão original da Argentina e na versão brasileira é seguida essa questão do personagem principal ter batido as botas, também em Portugal. Em outras versões, como se eu não me engano na versão do Chile, lembrando que a versão do Chile, ao contrário tanto da versão brasileira como da versão original argentina, ela tem apenas uma temporada. Tanto Floricienta na Argentina como Floribela tem 2 temporadas. Uma que acaba acontecendo do fim da primeira temporada do Fred ter batido as botas. Aí entra o Conde Máximo no lugar. Isso acontece entre a primeira e a segunda temporada. No Chile não tem isso, porque ela só tem apenas uma temporada no Chile. Então não acontece a questão do que ter acontecido com o Fred nas outras versões, né? Então acaba tendo um final mais feliz, por assim dizer, né? Mas também aconteceu isso em outras questões. Daí, referente à situação, o que muda referente às outras questões? Como comentei anteriormente, os nomes dos personagens mudam. Lembrando, uma outra observação que eu estava começando a comentar também. Na versão argentina são 5 irmãos na versão argentina. Na versão brasileira tem 6. Vamos lá. Vamos fazer uma contagem. O Guto, o João Pedro, o Betinho, que é equivalente ao Nicolas na versão brasileira. A Bruna, que é equivalente a Maia na versão argentina. Também temos o João Pedro, que é interpretado pelo Johnny Massaro, que inclusive hoje em dia é ator da Globo. O Joca, que é equivalente ao... Esqueci o nome do personagem outra vez, vamos lembrar de novo. Tomás, agora sim, lembramos. O Joca é equivalente ao Tomás na versão argentina. Agora sim, acertamos. Aí, eu já fui contando as mudanças de personagens, o nome dos personagens que mudaram também. Aí que tem aquelas brincadeiras que foi comentado anteriormente. Aí que lembramos da seguinte situação. Do que aconteceu na segunda temporada, de teve alguns personagens que teve outros rumos. Aí que vamos contar de como que a história chegou aqui em Terras Brazucas. A história chegou no Brasil em 2005 pela Band. Primeiramente a Band fez uma parceria com a Cris Morena Group e a RGB. De primeiro momento estava com planos de fazer uma dublagem da versão argentina de Floricienta, mas foi descartado vendo o sucesso que a obra fez na Argentina. Acabou se fazendo uma versão brasileira da obra que a própria Band não especificamente bancou. A própria RGB que fez, inclusive ela alugou alguns estúdios no Rio de Janeiro para produzir a versão brasileira. Então a Band ficou responsável apenas de exibir a obra na sua programação, o que é uma coisa rara ver novela sendo transmitida pela Band, né? Se novela ser transmitida pela Band é raridade, imagina a Band produzir novelas, né? Então, a Band especificamente ela não faz novela, geralmente. Ou antes ela bancava, só que nesses últimos anos geralmente ela faz parceria com algumas produtoras, como a própria RGB
para produzir novelas para ser exibidas na grade, ou compra novelas de outros países, como foi o caso de novelas turcas como Fátima Gul e Mil e Uma Noites, como também novelas portuguesas como Ouro Verde, que é uma novela, se não me engano, da SIC. Vou pesquisar também sobre, na edição eu coloco sobre. Daí aconteceu a seguinte situação. O que ocorreu? No ano de 2005 foi, primeiramente, estavam sendo feitos os testes para que quem que ficaria com tal personagem especificamente. E daí que desses testes que definiram o elenco que a gente conhece hoje em dia, a obra foi exibida no ano de 2005 na Band. Aí, referente à situação, fez um certo sucesso, porque está dando mais de 8 pontos, para você ter uma ideia. 8 pontos pra Band, sem ser em futebol e esporte, é muita coisa. E tava chegando no cangote da Record. O que a Record fez? Simplesmente colocou uma novela no horário das 8h30, que é geralmente o horário que já passou entre aquela situação acontecendo entre a primeira e a segunda temporada. Aí da segunda temporada teve uma queda de audiência comparada com a primeira, né? Então, a primeira temporada fez um sucesso relativo, só que a segunda temporada, devido à questão que a Record minou a Band, a segunda temporada caiu de audiência, né? Mas até que fez um certo relativo sucesso. Tanto a questão da audiência, por ponto de vista da Band, lembrando que a Band não faz tanta audiência assim, mas comparado com a quantidade de pontos que a Band fez com a novela, é muita coisa. E também, tanto que é muito tratado com carinho pela Band, né? Tanto que teve uma reprise recentemente agora, na época da pandemia, quando a novela fez 15 anos, se eu não me engano, entre 2019, na verdade na época de 2015 2000 na verdade. A novela teve a primeira reprise em 2007, 2008, mais ou menos. E também teve uma outra reprise na época da pandemia, entre 2020 a 2021. Mas é uma obra que é muito tratada por carinho, inclusive é praticamente um crime ainda a Floribela não está no Bandplay ou em outro serviço de stream, se a Band não quiser colocar no Bandplay também. Mas uma boa, eu acho, a equipe da Band pensar em colocar essa obra no streaming, ou no próprio Bandplay, que é o serviço de stream da Band, ou em outro serviço de stream, tentar fazer uma parceria, sei lá, com uma Netflix, que nem o SBT faz, com a HBO Max, inclusive com o Max aqui, já vai mudar de nome também, com a Warner, né? Porque na época do Faustão teve aquela parceria com a Warner para escolher uma protagonista de novela lá. Talvez a Band tenha uma boa relação com a Warner, então quem sabe um dia aconteça aparecer algumas novelas que produzidas pela Band no Max, no futuro Max, né? Mas isso é coisa que a gente cogita no futuro. Mas uma observação: é praticamente o crime, a novela não está em nenhum stream, então vamos ver que, já que vai ter os 20 anos da obra no ano que vem, a versão brasileira aqui, eu acho que seria uma boa forma de comemorar se colocasse a novela no streaming, né? Pra não deixar como uma lost media, né? Porque a gente tem a versão argentina pra ver no YouTube, não sei até agora como que não derrubaram por direitos autorais. Possivelmente, se alguém da Cris Morena descobriu a RGB, vão derrubar. Mas nem sei se tanto a versão argentina como a versão brasileira não estão disponíveis em nenhum streaming atualmente. Tanto que a novela não tá passando na programação na Band, né? Porque é muito raro ver a Band passando novela hoje em dia. Mas tem o seguinte: a versão argentina de Floribela, a original, nunca foi exibida aqui com dublagem nem com legenda. Daí, pensando nas comemorações, a obra de 20 anos aqui na América Latina, eu vou ser um pouco herege. Por quê? Tem muitas coisas da versão argentina que se perderam na versão brasileira por causa daquelas adaptações de roteiro que eu comentei anteriormente. Então, eu acho que no ponto de hoje em dia seria muito interessante que fosse feita uma dublagem da versão argentina. Por quê? Se tem muitas coisas que foram alteradas na versão brasileira, no remake brasileiro, que é momento chave da obra. Como teve um desenvolvimento, teve cenas que se perderam na versão argentina. E aí tem um outro spoiler: tem uma cena que acontece na versão argentina, na versão portuguesa e na versão chilena, inclusive na versão no remake mexicano, mas que não tem na versão brasileira. É que acontece que o Franco, que é um dos irmãos Fitzwalden, teve um desentendimento com o Fred devido à questão com a Flor. E nesse desentendimento, o Franco acaba empurrando o Fred. O Fred cai de uma altura muito alta. E essa cena não foi reproduzida na versão brasileira. Isso que é importante ter sido feita uma dublagem da versão brasileira.
Eu acho que seria um exagero fazer um remake da versão brasileira hoje. Tanto porque a Band não tem dinheiro pra bancar. Não sei se a Cris Morena Group queria bancar uma nova versão, já que a primeira versão fez muito sucesso e ainda é muito relevante. E nem faz aí tanto tempo que foi feito. Vai fazer 20 anos agora no ano que vem. Talvez pra alcançar uns novos públicos, talvez, mas eu acho difícil. Mas seria interessante se fosse feito pra dublagem da versão argentina, porque se perdeu muitas cenas na adaptação pro público brasileiro, né? Então, eu acho que seria de uma forma de vista interessante se fosse feita uma dublagem da versão argentina. Mas é um ponto de vista meu, de esse que vos fala. E no seu ponto de vista, você acharia interessante que fosse feita uma dublagem da versão original argentina de Floribela, Floricienta? Comente aqui nos comentários que a gente tá ouvindo, beleza? A gente tá vendo, né? Ouvindo não, porque não dá pra mandar áudio aqui no YouTube, pelo que eu sei, né? Uma coisa a se destacar, tanto de Floricienta como Floribela nas outras versões, é a parte musical. A parte musical fez muito sucesso, inclusive teve peças de teatro. Os discos da obra venderam pra caramba nos países que foram produzidas uma versão musical, tanto adaptações musicais. Tivemos 2 discos equivalentes à primeira e à segunda temporada, tanto aqui no Brasil como aqui na Argentina, como foi gravada as músicas de abertura. Se você já teve esses discos, me fale aqui. Inclusive, eu já tive. Nossa, eu lembro muito de ter ouvido Floribela. Olha, eu sou de 2003, então eu não acompanhei muito a novela. Inclusive, não tenho nem tempo pra acompanhar a reexibição da novela na época da pandemia, né? Porque nessas corridas não deu pra acompanhar a versão brasileira quando ela foi exibida na Band. Eu, inclusive, estou acompanhando Floricienta, a versão original argentina, pra fazer esse vídeo especificamente. Então, eu estou fazendo essas comparações, mas a questão musical de Floribela fez tanto sucesso que vendeu muito, tanto aqui no Brasil como na Argentina. Daí teve 2 versões, 2 discos, né, que é a questão do disco referente à primeira temporada, as músicas da primeira temporada, e referente à segunda temporada. Também tivemos as peças de teatro de Floribela, inclusive na Argentina teve a questão de um show que fizeram no estádio... Vamos lembrar, no estádio do Racing, no gasômetro, que é o estádio do Racing da Argentina. Aqui no Brasil também teve alguns shows no teatro. E também teve um pocket show, que foi produzido nos estúdios da Band, em São Paulo. E teve muitas questões, teve muito sucesso envolvido, porque foi de responsabilidade da Universal, né, que ficou responsável pela parte musical da novela. Então tivemos a trilha sonora própria, que foi lançada em CD, e os CDs venderam muito. Também tive esse DVD com os pocket shows, né, com as peças de teatro que foi feito na novela. Então foi se falando que questão musical, Floribela foi um cast de sucesso, né, porque as músicas da obra são lembradas até hoje, tanto na versão original argentina como aqui no Brasil, né, que fez muito sucesso. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, espero que não tenha ficado muito longo, se bem que eu duvido muito que não tenha ficado, né. A gente vai enchendo o caco, se der tudo certo. Vamos fazendo nossos vídeos aí no decorrer do mês, comentando sobre outras pautas. Lembrando que esse quadro novo que está sendo lançado do canal O Linha do Tempo não é referente apenas a novelas. Também vamos focar em redes emissoras, afiliadas próprias e outras coisas da nossa televisão e outras mídias também. Muito obrigado por você acompanhar o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Toma água para você não ficar desidratado. E um abraço pra todo mundo. Tchau, obrigado, até a próxima. We'll be right back.